Vamos lá, Brasília. Vamos seguir em Brasília depois da reportagem da Luciana Verdolim. O caso ainda repercute. Estamos com Zé Maria Trindade na linha para trazer para a gente aí os fatos, o que aconteceu após, né, essa notícia chegar aqui para a gente. Alguns senadores entraram com requerimento, inclusive, para convidar o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para prestar esclarecimentos sobre o episódio. Trindade, bom dia para você. É mais um caso de polícia na capital federal, Trindade. Conta pra gente como é que isso repercutiu por aí e o que anda acontecendo em torno dessa notícia aqui com os membros do Executivo. Bom dia. Pois é, muito bom dia. As coisas se confundem por aqui, né? No decreto do presidente Jair Bolsonaro, o porte de armas pode ser para jornalistas que cobrem polícia. Eu me senti no direito de pedir porte. Eu cobro política e polícia aqui tá. Olha, Edgar, esse episódio me lembra uma crônica ambientada no Nordeste, em que um rapaz que era mufino, como se diz no Nordeste, né, covarde, ele matou uma pessoa e fugiu para outra cidade. E lá ele chegou com fama de matador e todo mundo adorava. E ele, que era execrado lá, virou herói, arranjou as melhores namoradas e tal. Aí aquele rapaz que ele teria assassinado voltou atrás dele. E aí ele foi em praça pública e o matou. A partir daí a cidade começou a detestá-lo e considerá-lo como cruel. E ele não entendeu, mas por que vocês me adoravam? Aí ele falou assim, uma coisa é a gente ouvir feitos, ouvir falar, e outra é presenciar um assassinato covarde, né? Então o que acontece aí? Esses voos sempre aconteceram. O avião presidencial, ele tem a tal imunidade diplomática. O avião do presidente americano chegou aqui em Brasília, ninguém quis saber o que tinha lá dentro. Ninguém fiscaliza as bagagens dos diplomatas, né? E, da mesma forma, estas viagens presidenciais são cercadas de história. Sempre se trouxe uísque, vinho, eletrônicos, e todo mundo narra isso aqui com uma certa vantagem. Aí eu trouxe uma caixa de uísque no avião, ninguém, né? Esse tipo de coisa. E agora a gente vê um tráfico de drogas. Essas aeronaves, esse rapaz, esse sargento, ele participa do grupo de transporte de autoridades. Voou o Brasil inteiro com ministros do Supremo e ninguém nunca iria revistar um avião assim. Então pode ser que ele tenha, sim, levado várias muambas e viajado do Brasil e para o exterior, e a imunidade diplomática exige, sim. Agora, as repercussões são as mesmas, né? Depois do Sucatão, que era do Sarney, agora o Aerolula, que é uma aeronave mais moderna, e agora a oposição quer investigação. Mas tudo indica que esta responsabilidade de treinamento e de seleção fica mesmo sob a responsabilidade da aeronáutica, e a oposição cobra e haverá muitas declarações a partir de agora. Zé, a sensação que a gente fica, por se tratar de um oficial do Exército, né, integrante da comitiva que dá suporte à viagem do presidente, a impressão que se fica é que essa investigação por parte da Polícia Federal vai caminhar de braçadas, né, e desbaratar mesmo algum esquema. Quem que mandou, quem é que solicitou o envio dessa quantidade de droga para a Europa, entra dentro da questão do tráfico internacional. É um assunto seríssimo que arranha a figura do país frente às outras federações. Mas eu queria que você continuasse com a gente um pouquinho, ainda falando sobre o mesmo assunto, mas pelo viés do clima agora que acomete a comitiva brasileira, né, que está se reunindo no G20, no Japão. O presidente Jair Bolsonaro já deu algumas entrevistas, até bem irritado, né, contrariado, né, com toda a situação, né, Vini? Até porque ontem a Angela Merkel, presidente da Alemanha, fez algumas críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro com relação à política ambiental do Brasil, e ele foi perguntado sobre isso logo que desembarcou. Vamos ver qual que foi a resposta do Bolsonaro. Olha, eu vi o que está escrito e, lamentavelmente, em grande parte que a imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa não interessa, alemã, tá? E deixa eu terminar o raciocínio, por favor, tá? Então, a gente tem que fazer a devida filtragem para não deixar se contaminar por parte da mídia escrita em especial. Mas o senhor vai conversar com ela?
Então, presidente, como é que está a preparação para o encontro com o presidente? Pessoal, obrigado. Hein? Não, presidente, a pressão sobre drogas, presidente. Tá, e o Bolsonaro ficou incomodado com a pergunta e antes ele já falava que o Brasil não tem que dar satisfação nenhuma, que o Brasil tem muito a dar exemplo para a Alemanha, porque a indústria da Alemanha é fóssil, né? Foram algumas declarações dele que ele não está lá para ser contrariado. Ele É a está lá segunda para vez que o participar da cúpula do Bolsonaro G20. recentemente se abandona a imprensa quando perguntado sobre algo muito complicado, né? Na verdade, não é a melhor maneira de se fazer isso. Eu só queria trazer 2 pontos muito rápidos. Muita gente fala que essa apreensão de drogas é algo como se o governo não tivesse passado pano pra isso. Que bom que o governo não tá passando pano pra isso, né, gente? Não faz o mínimo que é a obrigação dele soltar uma nota e cobrar esse tipo de investigação. Porque não fossem as autoridades espanholas, essa droga estaria circulando livremente na Europa. A gente tem que ver o processo. Por que essa pessoa embarcou com mala, aliás, sem pagar o excesso de bagagem, já que a bagagem não é mais gratuita, não é mesmo? Por que não passou em raio-x? Que tipo de privilégio é esse? E sobre a Alemanha, eu acho que a Alemanha tem muito a ensinar pro Brasil mesmo. Por exemplo, não lidar com autoritarismo ou saber identificar sinais dele. Ô Zé, eu queria fechar com você em torno desse vídeo que a gente acabou de ver do Bolsonaro, uma reunião, né, que os assuntos deveriam estar focados em outras áreas, em outras frentes. O quão isso pode prejudicar essa viagem para o G20 da comitiva brasileira? Pois é, olha, Edgar, o Brasil mudou com relação ao meio ambiente, não há como discutir isso. E essa mudança foi aprovada nas urnas, foi discutida durante todo o processo eleitoral. Só que esse desgaste na imagem do Brasil já está colocada e é uma nova postura que o presidente Jair Bolsonaro, e nesse discurso ele diz isso, né? Ele fala claramente assim, o mundo vai ter que me engolir com a minha postura. É o discurso de que a Europa fala indústria aqui e floresta lá. É um discurso do governo Bolsonaro que ele está levando. O novo ministro do Meio Ambiente prega exatamente esse entendimento de que não vamos dizer, não é excludente a produção da agropecuária brasileira, né? E o uso racional do solo. E esta é uma decisão que tem que ser tomada pelo governo brasileiro e não pela Europa e não pelos Estados Unidos. Só que até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está preocupada com esta imagem, porque uma campanha na Europa de cientistas, né, prevê, inclusive, o não consumo de produtos brasileiros. O título que eles dão é de que o Brasil está exportando desmatamento. Olha, Edgar, isso não é verdade. O Brasil preserva, sim, as florestas. O Brasil tem mais florestas que americanos e que europeus. Ninguém cobra dos Estados Unidos quando se batia palma, quando a cavalaria chegava para matar índios, né? E ninguém fala disso, e fizeram filmes e achavam lindo a cavalaria matando índios indefesos, né? Com automáticas, com metralhadoras e índios com flechas. Ninguém acha isso horroroso. E a ideia é essa, que o Brasil conviva com a tecnologia, o Brasil detém tecnologia para a produção agrícola e conviva entre preservação do meio ambiente e tecnologia. Mas a ministra da Agricultura já está muito preocupada com esse discurso que pode, inclusive, reduzir o consumo de produtos brasileiros no exterior. Esse é o discurso, esse é o debate. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações, um abraço, bom trabalho aí em Brasília, Zé. Muito bem, bom dia.